Olá, estamos começando mais um programa Pet na Net. E o tema de hoje é o frio. O que a gente deve ter de cuidado com nossos animais quando está muito frio? Bom, a primeira dica de hoje é sobre a tosa. Bom, está frio. E aí, eu devo tosar ou não o meu animal? Bom, isso varia muito com o ambiente que o animal vive. Se é um animalzinho que fica dentro de casa e já tem costume de estar sempre tosado, para ele não vai fazer tanta diferença você tosar. E outra coisa muito complicada é quando a gente não tosa o animal, deixa o pelo crescer e não escova. E aí esse animal começa a ficar com os pelos embolados. E aí quando você dá banho e você vai secar, no meio dos embolos a gente não consegue secar tão direitinho. E aí aquele embolo, além de ficar molhado, ele ainda pode dar fungo. Então tem que avaliar o benefício naquele momento para aquele animal. Roupinhas. Bom, as roupinhas também, algumas pessoas são contra e outras a favor. Muitas pessoas acham que a roupinha é um luxo, que não tem necessidade. Mas em algumas raças ela é fundamental. Alguns cães, por exemplo, como os pinschers, que não têm muito pelo, eles sentem muito frio. E eles sentem uma necessidade maior das roupinhas. E tem outras raças, como o husky siberiano, o Akita. São raças que já são propícias do inverno. São animais de regiões de inverno muito rigoroso. Então, eles não precisam mesmo dessas roupinhas. E o local de dormir? Então, o local de dormir também é muito importante. Alguns animais precisam de pallets para poder dormir. Então, é sempre bom colocar ou um pallet ou emborrachado grosso, para esses animais que ficam no terreiro, para que ele não deite direto no chão. E para os animaizinhos dentro de casa, as caminhas mesmo, que a gente já tem costume, ou até muito proprietário que deixa o animal dormir junto na própria cama. E dormir com seu animal de estimação não faz mal, Mantendo uma escovação adequada, as vacinações e vermifugações em dia, não tem problema nenhum o animal dormir com seu proprietário. E muitos deles sentem necessidade desse aconchego e desse calor humano. Comportamento. Bom, a gente tem que observar muito bem como que está o comportamento desses animais. Então, se ele estiver muito parado, muito quieto, pode ser que ele esteja sentindo frio. E aí, sim, a gente pode pensar na roupinha. Até mesmo para aquelas raças de pelo longo, como Shih Tzu, Yorkshire, pode ser que mesmo com o seu pelo, ele não esteja se sentindo tão aquecido. E aí também é necessário usar as roupinhas. Banhos. Bom, e aí, devo ou não dar banho? Bom, aqueles animais que têm costume de tomar banho, você pode continuar mantendo. O ruim do banho em casa é que a gente não consegue secar 100% do pelo. Então, opte sempre por mandar um animal para um pet shop. Por que o pet shop? Bom, os banhos no pet shop, a água é aquecida, Claro, você pergunta isso antes de levar no pet shop, mas geralmente a água é aquecida. E eles têm uma máquina que chama soprador. E ele faz com que o pelo abre e seque com uma intensidade muito maior. Então, quando a gente manda um animal para um pet shop e ele chega em casa, ele sempre está 100% seco. Porque a gente, no pet shop eles conseguem, com essas máquinas, com secadores próprios, secar 100% o animal. Aqueles animais de pelo curto, é mais fácil da gente conseguir secar em casa, mas sempre seque o animal por completo, não deixe ele nem um pouco úmido, porque ele pode sentir frio. Vacinação. Bom, no inverno a gente tem duas doenças muito comuns virais em animais. Uma delas é a sinomose, que a gente já até falou algumas vezes sobre ela aqui, que é uma doença altamente contagiosa, que leva a óbito 95% dos pacientes que a contraem. Então, o meio de você prevenir essa doença é através da vacinação. Que vacina que é essa que imuniza o animal contra a sinomose? É aquela vacina que você dá numa clínica veterinária, com o seu veterinário, que você faz 3 doses quando é filhotinho, você tem que repetir ela durante uma vez ao ano. Então, todo ano você tem que repetir, para você manter o seu animal seguro. Essa época do ano é uma época que muitos animais morrem devido à sinomose. Outra doença muito comum é a traqueobronquite, que é popularmente conhecida como tosse dos canis. Geralmente ela ocorre naqueles aglomerados de animais. Então, principalmente às vezes animal que vai em pet shop. Não é por culpa do pet shop o animal pegar, mas é difícil o pet shop conhecer 100% dos animais que estão indo tomar banho. Então, é um vírus que fica no ar, então que você também tem que prevenir seu animal. O que são os sintomas? Tosse. O animal fica tossindo, Ele parece estar gripado mesmo. A gente fala que é como se fosse uma gripe de cachorro. Então, o ideal é que você vacine o seu animal nessa época do ano para que ele evite de pegar
essa doença. Bom, outra doença comum nessa época do ano são as pneumonias, principalmente em animais idosos, que são mais susceptíveis, porque a imunidade geralmente está um pouquinho mais baixa. Então, você tem que prestar atenção se seu animal tiver qualquer problema respiratório, dificuldade de respirar, né, secreção nasal, secreção ocular, procure o seu médico veterinário. Exercícios. Bom, essa época do ano, os animais tendem a ficar mais preguiçosos. Por quê? Eles estão com frio, então tendem a dormir mais tempo. E aí também eles acabam ficando, né, não gastando tanta energia. Então, estimule o seu animal com passeios e com brincadeiras. E também é uma forma de você aquecê-lo, para que ele também não sinta tanto frio. Escovação. Bom, devemos aumentar o número de escovações nos animais durante esse período de frio. No inverno, os animais tendem a se lamber cada vez mais. E aí eles podem, principalmente nos gatos, fazer aquelas bolas de pelo, né, que pode levar a outros problemas. Então, a gente tem que aumentar essa escovação para pelo menos 3 vezes por semana. E essa escovação também é importante nos cães, principalmente porque é uma época que, como a gente tende a não dar tanto banho, então eles precisam muito mais da escovação para poder manter um pelo saudável e não embolar. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Previnam seus animais contra o frio, vacinem. Essa é a principal época do ano que a vacinação precisa estar em dia. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau.